Olá! Você não entende nada de política e acha que ela não é muito importante no seu dia a dia? Bem, o programa de hoje vai mostrar como ter consciência política é essencial para se conviver em harmonia num país. Fica por aí que o Câmara Jovem já está no ar. Quem conversa com a gente hoje é a psicóloga doutora em Sociologia Rosângela de Araújo Lima e o jovem Túlio Cabral, do Levante Popular da Juventude. Sejam bem-vindos ao Câmara Jovem. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, prazer é da gente. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui novamente. Para começar, eu queria fazer uma pergunta até abrangente. Eu queria saber qual é a importância da gente ser politicamente consciente. É fundamental. Todas as pessoas são políticas. Consciente é diferente. Bertolt Brecht diz que até as pedras são políticas, porque elas ocupam um lugar no espaço. Todavia, ser consciente numa posição política é fundamental. Por quê? Porque as pessoas, quando ocupam uma posição política consciente, elas fazem com que a sociedade caminhe. Os movimentos sociais, eles são responsáveis pelo caminhar da sociedade. São eles que movimentam a sociedade. Então, a consciência política é importante no controle social. É a sociedade, quando se posiciona politicamente, não a política partidária e também a política partidária, mas é quando o cidadão, a cidadã, toma consciência que faz parte do processo democrático, quando ele se apropria, quando essa pessoa se apropria dessa consciência, ela começa a controlar, a se fazer parte, a se fazer presente nesse processo e a interferir e a saber que tem capacidade de gerir também esse processo. Então, a consciência política é fundamental em qualquer espaço onde existe uma democracia. Túlio, na sua convivência aí na universidade, tudo, com seus amigos, enfim, na vida social, você percebe que os jovens de hoje, seus amigos e tudo mais, são politicamente conscientes? Você percebe isso? Então, falar politicamente consciente é algo complicado. A gente acredita que a juventude, ela sabe os problemas que estão ao redor dela. Ela sabe que há uma educação precária ainda no serviço público, uma saúde precária, espaços que não existem de lazer e de cultura para a juventude. Então, os problemas do dia a dia, a juventude sabe, e a juventude tem consciência de que aqueles problemas afetam, mas não sabe como poder interferir para modificar essa realidade. Não sabe como se organizar e como interferir. Então, a juventude e ao mesmo tempo não é politizada. Ela sabe dos problemas, sabe que os problemas estão ao redor dela, mas não sabe como poder atuar para poder interferir na realidade. E os movimentos sociais, eles têm um papel fundamental no sentido de chamar a juventude, o Levante Popular da Juventude tenta organizar a juventude para a gente lutar em prol dos nossos direitos, em prol das nossas reivindicações. Rosângela, essa passividade eu acho que realmente acontece, né, não só com jovens, né, mas eu acho que com todo mundo. Assim, a maioria, pelo menos, da população brasileira é realmente bem passiva, né, no que dizer a política e da consciência política. Você acha que se a gente se preocupasse mais um pouquinho em tentar fazer essas mudanças, isso poderia tornar o nosso país um lugar melhor? Certamente, mas nós temos um problema estrutural no país. Nós temos um país com uma péssima distribuição de renda. Nós temos um país onde 50% da riqueza nacional está na mão de 10% da população. Nós temos o restante 40% da riqueza nacional em 40% da população. E o restante 10% da riqueza nacional em 50% da população. Então, você vai ver que existe analfabetismo e um analfabetismo funcional endêmico no país. E isso não é à toa. Isso é resultado de forças hegemônicas
de interesse de uma classe burguesa, de uma classe que está no poder, que não tem nenhum interesse que essas pessoas se apropriem dos seus direitos. Eu concordo com o Túlio, as pessoas sabem dos seus problemas, mas não tem nenhuma ideia que tem poder nas suas mãos de fazer acontecer, não é? Então, o que é que acontece? Acontece que os jovens sabem seus problemas, sabem, mas eles acham que isso não é possível. Quando as pessoas souberem que têm condições de fazer acontecer através dos movimentos sociais, porque os movimentos sociais são o caminho de fazer o país mudar, mas eles não tomam conhecimento disso porque não é de interesse. Nós temos uma escola que é alenia, nós temos um currículo que é alenia, né? São todos alienadores por conta disso. Tiago de Mello, um poeta amazonense, ele diz assim: quando a verdade for chama nos olhos da multidão, o que em nós é palavra, no povo vai ser ação. Mas a verdade, essa chama não chega pela questão educacional do país, que é exatamente, vai ao encontro dos interesses das classes poderosas desse país. Então é um problema estrutural. A educação realmente ela seria uma base para essa consciência, né, realmente. E vocês acham que existe aí um desinteresse por parte dos políticos, ou no caso você falou da burguesia realmente, em não informar e não deixar essa sabedoria chegar a todo mundo? Então, a gente tem, por exemplo, no nosso Congresso Nacional, a gente tem diversas bancadas. E aí, existem bancadas que, por exemplo, a bancada da educação, que é formada por empresas de faculdades privadas que não têm o interesse de que tenha uma educação pública de qualidade, porque tem o interesse de que as pessoas para as pessoas irem para as faculdades privadas. Então, a classe política hoje ela é dominada por setores privados que usurpam do Estado a interesse próprio e não a serviço da população. Então, a gente, inclusive o Levante Popular da Juventude entendendo isso e outros diversos movimentos sociais, mais de 450 movimentos sociais em todo o Brasil, ao enxergar que as empresas estão utilizando da política para benefício próprio, convocou uma campanha pelo plebiscito constituinte, que é a campanha nacional pela Assembleia Constituinte, que é para justamente fazer com que a população tenha acesso à política, democratizar tanto a nossa política direta como a nossa política indireta. Hoje, por exemplo, o financiamento das campanhas políticas, elas interferem totalmente como os políticos vão agir. A gente tem 98% do financiamento das campanhas políticas vem a partir de empresas. E por que essas empresas financiam? Para justamente ter quando os políticos estiverem no poder, se beneficiar dos seus mandatos. Então, é mais ou menos aquilo, né? Quem paga a banda, escolhe o som. Então, a gente vê a reforma política, a reforma do nosso sistema político e outros movimentos sociais, vê a reforma do sistema político como fundamental para que as estruturas do poder, as estruturas que existem na sociedade, que propagandeiam a desigualdade social e propagandeiam as injustiças sociais que ocorrem, a gente vê com que a gente pode acabar com isso se tiver uma reforma no nosso sistema político. E você acredita que os movimentos, você faz parte, né, do Levante Popular da Juventude, existem outros tantos movimentos aqui, né, no Brasil. Você acha que ele consegue realmente abranger uma grande quantidade de jovens e está conseguindo cada vez mais aumentar esse número? Então, os movimentos sociais, existem inúmeros movimentos sociais, né? Movimentos de trabalhadores sem terra, movimentos de trabalhadores sem teto, existe a CUT, né, que é a União dos Sindicatos, existe a Marcha Mundial das Mulheres, o Levante Popular da Juventude, diversos movimentos sociais que tentam abranger ao máximo a sociedade e tentar organizar minimamente a sociedade para lutar em prol dos direitos, né? O Levante Popular da Juventude é uma organização uma organização nova, mas que o ano passado já teve mais de 3.200 pessoas num encontro nacional lá em São Paulo. E a gente, a cada ano que se passa, a gente está vendo que a juventude está com sede de se organizar e com a sede de mudar, sede de lutar pelos seus direitos. A juventude, por si só, ela é revolucionária, né? Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição até mesmo genética. E a cada ano que se passa, a juventude ela tá querendo ir para as ruas, está vendo que os seus problemas estão
estão ao seu redor e está querendo mudar essa realidade que existe. É muito importante a juventude se organizar para a gente poder interferir na nossa realidade. Só nos organizando, só somamos que a gente pode, somando as forças que a gente pode minimamente interferir na nossa realidade. Rosângela, você acredita realmente nisso? Que os jovens realmente eles são mais revoltados e tendem a ser revolucionários? Isso sempre aconteceu aqui na nossa sociedade? Eu fico muito feliz. Eu tive um irmão que foi preso político na época da ditadura. Eu tive o SNI dentro da minha casa. Então, foi para a Ilha das Flores, graças a Deus sobreviveu. Hoje morreu agora em janeiro. Então, eu fico muito feliz em ver essa renovação da consciência política dos jovens. Para mim é uma alegria muito grande. Não era como antes, não é? Nós somos um país que não lê, né? E quando a gente não lê, não pensa. Estar aqui ao lado de tudo, para mim é uma alegria muito grande ver um jovem com uma consciência política, saber do levante popular da juventude, e para mim é uma alegria tremenda. É inexpressivo ainda, mas é uma alegria muito grande. Acredito demais no movimento social do levante popular da juventude, certamente. E o que eu vejo, Túlio, é que a questão da educação para o movimento ir chegar mais perto é a questão da educação básica do Brasil, que é simplesmente lamentável. Então, antes de chegar na faculdade, no ensino de terceiro grau, no ensino superior, para vocês chegarem mais próximo das camadas mais populares, para chegar nesse patamar, vocês chegarem no ensino médio, a educação básica é de péssima qualidade, quando eu falo no ensino público, então fica complicado, mas eu acredito que eles têm um potencial tremendo, são pessoas que têm uma visão de mundo muito boa e eu acredito que eles estão começando e eles vão longe. Entende? Acredito sim. Agora, você tem que ver o seguinte, Luciana, em Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil inteiro. Por quê? Porque o povo lê. Aqui o povo não lê. A gente passa um texto para um aluno, é um drama. Ninguém quer ler. As pessoas não querem ler um livro, não gostam de ler. No máximo querem ler o Facebook. Facebook não traz cultura, não é verdade? Então, é muito importante, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Jovens se conscientizando politicamente, eles são multiplicadores. Então, eles chegam em casa, chegam junto dos amigos e eles vão estar dialogando e chamando e trazendo mais pessoas. Isso é muito importante, esse diálogo, né? Agora, chegar até as classes populares é fundamental. Chegar junto do rapaz lá do segundo grau, do ensino médio, que mora lá na comunidade X, é fundamental também, né? Sair dos muros da universidade e chegar perto de quem está no colégio, lá na comunidade do Timbó. Isso também é muito importante e é um desafio. Ele sabe. Uma coisa que eu estava pensando aqui é que, além das leituras normais, assim, as leituras que os professores passam, as leituras que a gente precisa ter na escola, enfim, na universidade, eu acredito que a Constituição ela deveria ser ensinada na base, né? na educação básica. Eu vim estudar a Constituição para fazer concurso, depois de velho. E quando eu estudei, eu pensei, por que isso não é ensinado? Desde o começo, desde a base. Todo brasileiro deveria ter consciência do que é que tem ali dentro, né? Vocês concordam com isso, que a Constituição realmente deveria ser uma coisa que deveria ser ensinada realmente desde o princípio? Eu concordo plenamente. Eu ensinei vários anos na faculdade de Direito, de Sociologia Jurídica, Psicologia Jurídica, e quando a gente vai discutir, e eu ensino hoje num mestrado em Educação, e o que a gente vê é que a aprendizagem não é significativa. As pessoas aprendem um monte de coisa na escola regular que não tem utilidade e não saem sabendo o básico da legislação nacional do direito positivado e da Carta Magna, que é o direito constitucional. E é fundamental que as pessoas saibam disso, saibam o mínimo dos seus direitos. É fundamental, porque a escola não ensina. A escola não... A função da escola, Luciana, Túlio, ele sabe disso, você sabe também, é promover cidadania. E a escola não faz, a escola é alienante. A escola do ensino básico, essa que eu estou falando, a criança tem que saber que ela está ali
para conquistar a cidadania. Eu sou professora de psicologia e educação. E quando eu chego na disciplina, o que eu digo? Vocês têm que... Qual é a função da escola? É transmitir conteúdo? Não. A função da escola é fazer com que o aluno e a aluna queira exercer a sua cidadania plena. A transmissão de conteúdo é um segundo fator, um segundo objetivo da escola. Mas a escola tem que fazer com que as pessoas queiram exercer a sua cidadania. Seja a escola do jardim, do fundamental, do ensino básico, do ensino médio e o ensino de terceiro grau. Essa é a função da escola. Tem que promover isso em todas as esferas. Lógico. Né? Principalmente desde a infância mesmo, né? Da primeira infância. Sim. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo e já a gente continua essa conversa, tá? Ideal que eu estou sem voz. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Jovem está de volta e hoje a nossa conversa é com a psicóloga, doutora em Sociologia, Rosângela de Araújo Lima, e o jovem Túlio Cabral, do Levante Popular da Juventude. Para começar esse bloco, eu queria puxar um assunto que a gente acaba discutindo muito nas redes sociais, que acaba sendo tem um certo de hipocrisia nessas pessoas que acabam reclamando da corrupção dos políticos, quando na verdade elas também praticam pequenas corrupções, né, no seu dia a dia. Você acha que, Rosângela, que essa corrupção maior da política e tudo mais, que a gente está vendo aí, ela é um reflexo dessa nossa cultura? Quer dizer que a nossa cultura realmente ela é corrupta? Eu acho. Eu acho que levar uma caneta, eu acho que subornar o amarelinho é tão corrupto quanto a ação corrupta de Brasília, entende? Eu acredito que não se deve... Quem corrompe, quem vai ter uma ação, é a mesma corrupção. Eu sou radical. Para mim, corrupção é zero. Não tem que corromper nada. Você tem que estar num cargo e você tem que manter o seu padrão ético, de todo jeito. Então, não acredito. Nós temos uma cultura muito laissez-faire, muito permissiva. Então, as pessoas acham que a ética pode ser maleável. Não, só é uma corrupção se eu vou receber um suborno, uma propina. Não. Corrupção é corrupção. Ser corrompido, ser subornado, receber propina, se apropriar de qualquer coisa que não me pertence, está errado. Entende? Então, está errado. Se eu chegar aqui e eu levar um batom,
Isso está errado. Agora, evidentemente que se eu desvio bilhões e prejudico toda uma coletividade e as pessoas ficam sem receber verbas, é lógico que isso é significativo, pessoas vão morrer, pessoas vão passar fome. É evidente que as consequências disso têm uma dimensão muito mais ampla. Mas o ato em si é o mesmo. É o mesmo. E falando dessas corrupções e tudo, dessas manifestações que acabam sendo um reflexo, né, dessa revolta que a gente acaba tendo. Os jovens, inclusive, eles participam de forma grandiosa, né, dessas manifestações. Eu acho que desde 2013, né, de junho de 2013, esses movimentos, inclusive, estão sendo bem maiores, essas manifestações e esses protestos. E acaba que a gente vê lá também, além das pessoas politicamente conscientes, a gente vê também certas pessoas avoadas, né, que vão mais pelo oba-oba e para tirar foto e se mostrar, enfim, como se fosse um revoltado, mas na verdade ele está mais só para curtir mesmo. Vocês acham que essa é uma realidade aqui dos jovens brasileiros, que eles são ignorantes políticos, ou é mais um reflexo da sociedade do espetáculo, né? Então tem que aparecer, tem que se mostrar. Tem que estar lá, em tudo que estiver acontecendo ele tem que estar lá, tem que estar se mostrando. A juventude, como tinha dito no bloco anterior, ela tende a se encaixar em algum canto, tende a se encaixar em algum... tenta se encaixar em algum movimento, tenta se encaixar em alguma organização, tenta ver o que está acontecendo para poder minimamente participar, né? A juventude, ela é o termômetro das mobilizações sociais. Quando uma mobilização social está por vir, a juventude já se antecipa aos fatos, né? Mas hoje a gente no Brasil há uma crise, né, de representatividade política muito grande, né? Você disse que as pessoas estavam indo para as ruas por corrupção, né? Mas é porque também o que acontece? Hoje no Brasil a gente tem, por exemplo, no nosso Congresso, 70% do nosso Congresso ele é representado por latifundiários e por empresários. A gente de 51%, a nossa população tem 51% de mulheres, mas no Congresso só tem 8%. Na nossa população tem 50% de negros e pardos, mas no nosso Congresso só tem 8%. Então, há uma crise de representatividade política muito forte dentro do nosso país. E a juventude, quando ela vai à rua justamente contra essa política, é justamente contra todo esse processo que está acontecendo. A gente precisa, novamente, né, de uma reforma política para mudar essas estruturas que aí estão, né? Porque senão isso vai voltar a acontecer, né? As pessoas não se veem representadas na política. Por isso que elas vão às ruas, por isso que elas se manifestam contra a corrupção. Uma corrupção que, inclusive, acontece por conta do próprio financiamento das campanhas, que as empresas financiam os candidatos. Uma média, assim, em 2010, as empresas que financiavam os políticos ganharam 20 vezes mais de 2010 a 2012. Ou seja, não é uma doação por motivos ideológicos. É um investimento. As empresas, elas dão dinheiro para os políticos para se beneficiar, né? Por isso que a gente precisa de uma reforma política. Professora Rosângela, você acredita que além das pessoas como o Túlio aqui, que vão realmente sabendo do que... vão lutar sabendo o que querem, você acredita que existem essas pessoas, esses jovens mais avoados que vão mais pelo oba-oba para dizer que participou de um evento histórico? Veja bem, Luciana e Túlio, na sociologia, a gente vê que os agregados sociais, nós temos a multidão, o público, a massa, e no caso do que você está falando, do dia 13, do dia 15 de março, nós tivemos multidões nas ruas. Dentro das multidões estão os grupos sociais, estão os movimentos sociais articulados, está o sindicato, mas dentro da multidão existem pessoas que não estão ligadas a ninguém. E elas vão com todo tipo de mensagem. Isso faz parte do processo democrático também. As pessoas têm direito de ir com as coisas mais disparatadas possíveis. E tem gente que vai porque quer ir, vai porque quer aparecer, vai porque tem vontade de aparecer na TV e de repente é filmado, mas isso também é um direito que lhes assiste, entende? Então é válido aquele espaço. Teve gente que reclamou porque tinha barbaridades, realmente eu discordo das barbaridades que estavam escritas lá, mas
é um direito que lhes assiste, porque a praça é do povo, como o céu do condor, não é? Então, é o espaço delas. Agora, discordar do que elas tinham dito, sim. Pode ser, eu acredito que tinha gente que queria ir ali para dizer que, olha, eu sou intelectual, eu estou aqui no meio do povo e eu vou estar aqui aparecendo, tanto no movimento do dia 13 como no dia 15, entende? Mas concordo com o Túlio, é um espaço onde as pessoas devem ir e se colocar, mas eu acho que teve muita gente que foi para dizer, olha, eu não estou na esquerda, eu não estou na direita, eu não estou no centro, eu estou cansada. Eu quero apenas que esse país tenha uma reforma política, porque o que o Brasil precisa é de uma reforma política e de uma reforma tributária urgente. Esse país precisa dessas duas coisas urgente. Já. É verdade. Túlio, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi que você, assim, qual foi o gatilho que te levou para correr para os movimentos populares? Então, o gatilho que fez com que eu entrasse, né, no Levante Popular da Juventude foi justamente a luta contra o aumento da passagem de ônibus. A gente, aqui em João Pessoa, a gente, assim como em outras cidades do Brasil, tem um problema de transporte muito grande. A gente tem um transporte que é precarizado, que é lotado, que demora, que não tem segurança e ainda por cima que aumenta o valor da passagem todo ano, né? Como se fosse um presente de Natal, né? Todo final do ano há um aumento da passagem. Então, e não há melhora, né? E não há melhora. E ainda oferece um serviço ruim. A juventude aqui de Pessoense, ela sabe que por andar justamente de ônibus todo dia, ela sabe os problemas que estão me permeando, né? Verdade. E foi isso que me motivou, né? Entrar no movimento, porque eu vi no Levante a luta contra o aumento da passagem. E isso não é só algo isso não aconteceu só em outras pessoas, em outras manifestações, que a gente viu que a gente tende a entrar em determinadas organizações, movimentos, quando a gente enxerga que aquelas pessoas estão sofrendo pelos mesmos problemas que você também sofre cotidianamente. Então, a necessidade, eu vi ali, quando eu vi o movimento se organizando, eu via também a necessidade de me organizar para poder interferir na realidade existente, que é justamente lutar, foi a luta contra o aumento da passagem, contra a má qualidade do ônibus, contra esse transporte precarizado, que só beneficia os empresários de ônibus daqui de João Pessoa, que me fez entrar no Levante Popular da Juventude. E, enfim, aí por aí estou agora. E você tenta contagiar outros jovens, outras pessoas que estão ao seu redor para engajarem nisso também? Tento também, porque ao meu redor há diversas, né, há diversas pessoas, há diversos jovens que também estão sofrendo pelos mesmos problemas e também que para a gente poder mudar, a gente precisa se organizar, né? Então, tento minimamente chamar as pessoas, fazer trabalho de base, puxar na mão, ver ali, chamar para uma roda de conversa, diálogo, para a gente pensar, para a gente refletir, para pensar como é que a gente pode interferir na sociedade. E é isso que a juventude tem que fazer, a juventude tem que se organizar para a gente poder interferir. É só somando as forças, é só juntando e somando que a gente vai poder minimamente conseguir interferir na nossa realidade. Professora, como é que a aclamação popular ela pode ganhar poder para conseguir mudar o país? De várias formas, a própria mobilização, o movimento social, ele incomoda, ele tenta transgredir a lei. Luther King fez isso dentro dos Estados Unidos. Como foi que Luther King começou? Uma mulher tinha uma lei de segregação racial que dizia a metade do ônibus para frente senta branco, da metade para trás senta negro. Mas se um branco entrasse e a parte da frente estivesse completa, a parte de trás, a pessoa negra tinha que se levantar. E um homem entrou e estava completo. Então ele olhou para uma negra e disse, levante-se. E ela disse, eu não me levanto. Levanta, não levanta, foram parar na delegacia. E aí decretaram um boicote aos ônibus que os negros andaram durante 10 meses a pé. E o que foi que aconteceu? Cedeu e a lei caiu. Isso é o que o movimento social faz. Ele boicota, ele vai. Quem dizia, tem uma creche ali que não entra negro, junta as crianças tudinho, vamos entrar de 5 horas da manhã na creche. Ia fazer o quê? Descer o cacetete nas crianças? Então, essa é a forma como o movimento social faz é ocupar, boicotar, transgredir a lei, porque a lei é injusta, nem toda lei é justa.
Tem lei que é injusta, entende? E essa lei precisa ser questionada. E ela só é questionada quando há criticidade. Por isso que o movimento social, o Alan Turreiro vai dizer que o movimento social é o próprio coração da sociedade que pulsa. É verdade. Bem, gente, muito obrigada pela participação aqui hoje. A gente está com o tempo acabado, já temos que acabar nosso programa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também você por ter nos assistido e até o nosso próximo programa, viu? Tchau.